O que faz a história da piada mortal ser tão marcante, mesmo ela sendo tão curta e aparentemente não tendo nada demais? A resposta para isso você vai encontrar de forma mais elaborada vendo esse vídeo, mas resumidamente falando é basicamente um estudo de caso muito bem feito. E um aprofundamento e uma análise de personagem muito interessante do Coringa. O que fez a piada mortal ser marcado como um dos melhores quadrinhos do Batman, sem sombra de dúvidas, é esse estudo acerca da mentalidade do Coringa, que aqui recebe um tratamento bastante curioso, uma humanização muito boa. Humanizar personagens que são totalmente malucos, psicopatas, doentes mentais ao ponto de matar qualquer pessoa sem remorso, sempre é motivo de discussão dentro da comunidade, já que aparentemente está, entre muitas aspas, amenizando o lado dele. Já que quando você coloca meio que uma, entre infinitas aspas, justificativa para tudo que tal personagem faz, meio que a humanização acaba virando um ponto de divergência para muitas interpretações. E é aí que nasce o problema, já que depende bastante da forma de como a própria história vai abordar a situação de tal personagem. E às vezes a própria história pode até abordar esse personagem como uma pessoa horrível, mas vai ter muitas interpretações ridiculamente burras acerca dele. Sério, não demora muito você encontrar discussões na internet falando que tal personagem que é feito pra ser escroto, que é feito pra ser uma pessoa horrível, tanto na ficção quanto na vida real, é na verdade uma pessoa injustiçada pela sociedade, que tudo que ela faz tem uma justificativa, mesmo se a própria história deixar explícita que o problema dela é muito mais profundo que isso. O que abre espaço para um bocado de interpretações que são, me desculpa a palavra, imbecis, idiotas, burras, reducionistas. Mas no caso da piada mortal, mesmo havendo uma humanização do Coringa, eu acho interessante que ela em nenhum momento penda pro lado do Coringa. Claro, nessa história a gente tem o passado do Coringa, pelo menos o suposto passado dele, o qual mostra que ele é supostamente uma vítima de um sistema muito maior que ele, que é aquele cara fracassado que mora em um bairro totalmente periférico, que tem condições de vida bem precárias e tá prestes a ser um pai. E a história faz até que um bom trabalho para fazer a gente simpatizar com esse Coringa. E quando eu digo esse Coringa, eu digo o Coringa dessa história do passado, que nem deve ser a verdadeira. O próprio Coringa deixa explícito no quadrinho que a cabeça dele já tá tão confusa que ele nem lembra mais como é o passado de origem definitiva dele. E se for para ter um passado que seja de múltipla escolha, eu acho isso uma sacada simplesmente fenomenal, de verdade. Porque aqui é deixado claro que o Coringa tá desesperado. Aqui a relação dele com o Batman tá no seu ponto bem baixo. Aqui a sua convicção está baixíssima, que faz com que o Coringa queira se autoafirmar de todas as formas possíveis. E uma dessas formas que ele busca para atingir essa tal autoafirmação é provar que o seu ponto de vista está certo. Basta um dia ruim para uma missão ficar louco. Não por acaso a história contada nesse tal passado do Coringa é justamente essa tese dele. Ele era esse cara comum que estava numa situação muito difícil, aceitou entrar pro crime para ver se tirava alguma verba boa disso, mas acabou perdendo todo o sentido da sua própria vida depois que descobre que a sua esposa morreu e que ele ia ter que fazer parte desse plano criminoso de qualquer forma. Ele tava mexendo com a máfia. Acabou sendo perseguido pelo Batman e por puro instinto e medo ele se joga num bagulho cheio de composto químico. E essa série de eventos horríveis transformaram ele no Coringa que a gente conhece hoje. No entanto, quando o próprio Coringa deixa implícito que esse passado dele pode ser falso ou não, ou uma junção de um emaranhado de eventos que marcaram a vida dele até ali, ou talvez nem isso, pode ser apenas uma neurose dele no momento, a gente para, olha e pensa: tá bom, o Coringa ele só é um doente mental que precisa urgentemente de ajuda. Não por acaso isso é um dos pontos principais da história. O Batman tá querendo acabar com esse relacionamento abusivo de uma vez por todas. Literalmente, as primeiras páginas do quadrinho é sobre o Batman querendo ir conversar com o Coringa acerca disso. Tanto que ele até fala: eu temo que em algum momento a gente acabe se matando. E eu acho o Batman dessa história extremamente interessante, que infelizmente não tem tanto tempo de tela assim, até porque a estrela da vez é o Coringa. Mas aqui dá de ver que esse é um Batman um pouco mais cansado. É um Batman que claramente já tá de saco cheio de tudo isso. É um Batman que aparentemente já não sente tanta excitação em correr atrás do Coringa, mas sente mais uma preocupação. E quer logo acabar com esse ciclo, pelo menos aparentemente. E o Batman, ele fala ativamente nessa história: eu quero reabilitar você, eu posso ajudar você. Ele teme que essa, entre aspas, brincadeira que já durou por muito tempo acabe matando um deles. E aqui o próprio Coringa também tá extremamente
cansado disso. Tanto que o plano da vez do Coringa nem é algo estrondoso, nem de longe é uma das piores coisas que ele já fez. O que ele acaba fazendo dessa vez é uma mensagem pro Batman acerca da sua própria visão de mundo. E apesar do plano da vez dele não ter uma escala gigantesca igual outras vezes que teve, é perceptível que o negócio é muito mais pessoal. Ele tortura o Gordon, faz ele ter o pior dia da vida dele, atira na Bárbara Gordon, deixa ela aleijada e de quebra ainda supostamente abusa dela, simplesmente pra dizer: se eu fiquei louco em um dia, vocês também ficam. Ele faz isso com pessoas que são de certo modo próximas de seu ciclo. Fazendo a Bárbara e o comissário Gordon sofrerem faz com que o Batman sofra junto. Não por acaso, quando o Batman chega pra acabar com tudo isso, o Coringa fica extremamente feliz e começa a falar sobre a sua própria visão de mundo. Ele é um cara extremamente amargurado com a sociedade, com o ser humano como um todo, mostrando que ele tem uma visão extrema e crítica acerca da natureza violenta do homem. E nesses trechos ele tá mais do que nunca forçando o sorriso. Sorrir, que pro Coringa parece ser algo natural, mesmo que de uma forma horrível, aqui já soa como algo extremamente forçado. Tudo que ele está fazendo é por puro desespero. Ele mesmo teme que essa brincadeira entre eles acabe de uma forma em que nenhum dos dois vá rir. E é aí que entra a piada mortal na HQ. E no final de tudo isso, quando os dois já estão cansados, não estão nem com vontade de brigar mais, e é aí que o Batman aproveita e fala: cara, eu sei que você é maluco, eu sei que você é uma pessoa que precisa urgentemente de ajuda, mesmo não sabendo nada sobre você, eu não sei nem o seu nome, mas eu ainda posso te ajudar, pode haver uma segunda chance. E o Coringa vira pro Batman com uma cara deprimida pra diabo, vendo que no fim essa brincadeira toda não serviu pra nada, porque a sua tese foi completamente refutada, já que o Gordon permaneceu íntegro e são, mesmo depois de tudo que aconteceu. Ele vira pro Batman e simplesmente fala: mano, já é tarde demais pra mim, você e nem ninguém podem me ajudar. Ele vira pro Batman com um sorriso tão inocente que nem parece que é o louco que é, e conta pro Batman a fatídica piada. Dois caras moram no hospício e uma noite eles decidem que não querem mais estar lá. Eles decidem que vão escapar. Aí eles sobem no telhado e lá, bem do outro lado daquele vão estreito, eles veem os telhados da cidade, se estendendo à luz do luar, se estendendo para a liberdade. O primeiro cara, ele pula direto, sem problema, mas o amigo dele não ousou dar o pulo, sabe? Ele tem medo de cair. Aí o primeiro cara tem uma ideia, ele diz: ei, eu tenho minha lanterna. Eu vou acender ela no vão entre os prédios. Você pode andar na luz e vir para mim. Mas o segundo cara só balança a cabeça. Ele diz: você pensa que eu sou o quê? Louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade. A piada é uma metáfora clara à relação entre esses dois. Os dois são malucos, os dois precisam de ajuda. Mas enquanto o Batman decide que não quer mais viver naquela loucura e pula em direção à liberdade que ele tanto almeja, o Coringa, ele tem medo. Ele já acha que não tem salvação e ele não confia em ninguém pra salvar ele, principalmente em outro maluco. E ele não só não confia no Batman por ele ser um maluco, mas é porque ele mesmo já acha que não vai ser salvo de jeito nenhum. E que a queda que espera por ele talvez seja pior do que a que ele já teve. Não por acaso ele fala: você vai desligar a lanterna no meio do caminho. Quando eu estiver perto de me recuperar, você vai me abandonar. E é aqui que o Coringa começa a rir histericamente. E logo depois o Batman também começa a rir descontroladamente. E depois a história simplesmente acaba. E essa última página da história tem muita coisa a se analisar. Bom, primeiro eu vou aproveitar para falar que eu acho que a teoria de que o Batman matou o Coringa aqui não faz o menor sentido. E eu sei que essa hipótese já foi desmentida há muito tempo pelo próprio Alan Moore, mas nem dentro da história essa teoria faz sentido. Primeiro que o Batman tá ativamente a história toda tentando salvar o Coringa. E a gente sabe que uma das últimas coisas que o Batman faz é voltar com a sua palavra. Pelo menos quando o convém. O Batman ri descontroladamente como se ele quisesse dizer: você tá certo, nós dois somos malucos mesmo. É aquela famosa frase rir pra não chorar. Mas o que deixou essa teoria um pouco provável foi o fato de que o Coringa para de rir no meio. A gente acaba ouvindo só a risada do Batman ou o som de um carro vindo, já que dá de ver as luzes do farol ligado lá atrás. Mas mesmo assim, essa hipótese é desmentida quando a gente observa a quadrinização dessa cena. Observe que a câmera vai saindo de perto dos personagens para focar na chuva, mais especificamente uma poça de água e as gotículas de chuva caindo nela. E a história se inicia com essa exata mesma quadrinização, claro, em um contexto diferente, mas a mensagem é a mesma: eles estão presos em um ciclo e eles sempre vão voltar para onde começaram. Não por acaso
caso, assim como na piada do Coringa, a história se inicia em um hospício praticamente. E justamente com o Batman querendo tirar o Coringa desse hospício. Mas mesmo eu explicando tudo isso, essa última página deixa tantas dúvidas e deixa com aquela incógnita. O que acontece depois? Realmente volta tudo pra onde começou? É incrível como que uma única página consegue comunicar tantas coisas. E é mais incrível ainda como que essa história consegue ser tão profunda com tão pouco tempo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado da mesma forma de que eu gostei de ter feito ele. Se concorda ou discorda de alguma coisa de mim, comente aqui nos comentários. Mas se gostou do conteúdo e do canal de maneira geral, considere se inscrever, compartilhar e deixar o seu like pra ajudar a gente. Não se esqueça de seguir o editor em todas as suas redes sociais e ajudar o menino Gustavo a crescer no trabalho dele. E até a próxima.